Amados irmãos, graça e paz, boa noite. Mais um encontro com Deus, na presença dEle, com alegria em nossos corações. Mais um culto que prestamos a Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o nosso louvor. Quero te convidar a entrar em sua presença com alegria, com esperança. Nós invocamos a presença do Senhor nesta hora. Deus, te adoramos, te bendizemos, glorificamos o teu nome na beleza de tua santidade. Invocamos a tua presença em nosso meio. Visita, Senhor, as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias e fortaleça-nos, Senhor, com a tua presença, com a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Vamos ao nosso culto. Salmo 73, versículos 25 e 26. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Hebreus 13, versículo 6 e Salmos 55, versículo 22.
podemos dizer com toda confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto, não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Entregue suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Vamos nesse momento nos unir em oração. Estamos longe um dos outros, mas podemos ainda assim levarmos a nossa oração ao nosso Deus, porque como nós lemos, nós confiamos nele. Ele é o nosso ajudador, portanto nós não temeremos. Mesmo em momentos de adversidade, nós temos esse Deus a quem podemos recorrer, e Ele tem cuidado de cada um de nós em meio às dificuldades que temos vivido. Então, nesse momento, vamos nos unir em oração, vamos orar, interceder uns pelos outros. Convido nesse momento, então, a fazer o seu momento de intercessão.
Filipenses 3, 20 e 21. Nossa cidadania vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Olá, meus irmãos, nesse momento de dedicação, queria deixar um versículo para os irmãos, uma promessa da palavra de Deus, quando Davi diz no Salmo 37, versículo 25, assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é uma promessa de Deus que sempre tenho lembrado do cuidado dele e da sua provisão em nossas vidas. Nesse momento de dedicação, nós possamos estar sempre lembrando que Deus tem cuidado de nós nesse tempo de isolamento, nesse tempo difícil, mas Deus tem sido Deus que cuida de cada um de nós. Nós vamos orar
e com alegria dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas neste momento. Senhor, muito obrigado, porque a tua promessa se cumpre e temos certeza que o Senhor não deixará a tua igreja, não deixará os teus servos, ó Deus, padecer qualquer necessidade. Mas antes o Senhor estará cuidando e dirigindo cada um de nós. Nós te somos muito gratos. Nós te louvamos e te engrandecemos. Receba, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Receba as nossas vidas, principalmente, no teu altar. E que o Senhor continue cuidando e dirigindo todas as coisas nesse tempo onde estamos isolados, onde estamos dependendo do Senhor e na certeza que o Senhor ouve e atende as nossas orações. Fica conosco, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E nesse momento nós podemos cantar, vamos cantar, é claro, e dedicar assim os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor, com muita alegria, na certeza que Ele nunca nos deixará desamparados. Louvado seja o Senhor. Eu louvo a Deus por você, eu louvo a Deus pela igreja, pelas nossas vidas, porque Deus tem nos usado nesse tempo que tão difícil, mas Ele é um Deus que vai à frente e cuida de nós. Que Deus te abençoe. Cantemos e louvemos ao Senhor.
irmãos, nós vamos dar continuidade e hoje encerrando a série de mensagens que temos feito nas quartas-feiras, nos encontros com Deus, acerca do tema Entendendo os Sinais dos Tempos à Luz da Bíblia. Estamos estudando e pensando no texto de Marcos, capítulo 13, que é o Sermão do Monte, onde Jesus fala profeticamente acerca do que estaria por vir, escatologicamente acerca dos últimos dias, acerca do fim. Vamos também encontrar referência desse mesmo episódio, desse mesmo sermão, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e em Lucas, capítulo 21 e partes do capítulo 17. Escolhemos o versículo 5 como aquele versículo que traz luz para nós neste tempo, que nós chamamos de texto áureo, que traz luz, que diz assim: E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai, que ninguém vos engane. Em outras versões, cuidado, para que ninguém vos engane. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Jesus aqui estava respondendo a um questionamento que os discípulos fizeram. Quando e quais sinais? Eles perguntaram, referindo-se ao que Jesus falou no versículo 2. E respondendo, Jesus disse-lhes: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus aqui está referindo-se à destruição de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Mas Jesus também, em todo esse capítulo, ele vai falar não apenas desse episódio, que era algo próximo, mas também de tudo que viria depois, até o fim. E lá em Mateus capítulo 24, versículo 3, vai descrever, Marcos não descreve, quando os discípulos perguntam, fazem outra pergunta: que sinal haverá do teu retorno, da tua vinda e do final do mundo? Então, essa é uma pergunta que ecoa durante toda a história da humanidade, né? Quando será este fim? E Jesus, então, ele vai também, ele fala da parábola da figueira, né? Você olha para a figueira e sabe, quando ela começa a dar os seus frutos, sabe que o verão está próximo. Era algo comum na Palestina. Então ele começa a dizer: olha, quando vocês verem esses sinais, e ele começa a descrever o fim, então virá. O fim estará, à medida que os sinais forem acontecendo, há uma proximidade. A gente vai perceber na história da humanidade, né? E aí aos descrentes, porque consideram que muitas coisas já aconteceram e Jesus não voltou. Esses sinais, e tem muitas teorias, né? E a gente considerou aqui que não vamos nos prender nas teorias acerca de 1000 anos, quando será a grande tribulação, o período que isso vai acontecer. E há uma complexidade nisso. O Senhor Jesus, ele revela aquilo que pode ser revelado na sua soberania, lá em Apocalipse, no livro de Daniel, as cartas do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, Ezequiel. Então a gente junta tudo isso, alguns pontos de Joel, e pode estudar sobre o assunto, mas há uma complexidade nisso. E aí, o que vale para esse tempo, que eu quero deixar para os meus irmãos, e falei isso na primeira mensagem, que o que é mais importante não é se chegamos ao fim, né, dentro desse cenário apocalíptico, mas se estamos preparados para este fim.
Porque o Senhor fala, olha, cuidado, acautelai-vos, percebam, interpretem esse tempo e vigiem e orem para que vocês não sejam pegos de surpresa. Então, eu tenho aquela teoria, lembra no primeiro culto a gente dividiu os 3 períodos, e não vou repetir sobre isso, mas eu particularmente penso que a volta de Jesus ela está para acontecer desde que ele subiu aos céus e prometeu que retornaria. E nós vamos ver na história da humanidade todos esses sinais. Que sinais? Fome, pestes, desastres naturais, engano religioso, falsos profetas, guerras, rumores de guerras. Isso acontece durante toda a história da humanidade, desde sempre. O que ocorre é que, à medida que o tempo se aproxima, o tempo do fim, esses sinais se intensificariam e se multiplicariam. E eu quero hoje falar aqui, nessa última mensagem, queridos, em algo que eu tenho crido no meu coração, que esta geração, este tempo que nós vivemos, isso é o que eu creio, e você tem todo o direito, e você tem o Espírito de Deus que ilumina a tua vida e a minha vida para interpretar à luz das Escrituras. Todo o cenário desse tempo nos demonstra a proximidade do fim. Algumas coisas nós precisamos considerar. Primeiro, quando o Senhor relata todos esses sinais, ele fala, isto é o princípio das dores. Então, princípio das dores, com todos esses sinais que nós estamos vivendo na história da humanidade. Tem algo mais a acontecer. O evangelho precisará ser pregado em todo o mundo. Tem muitas terras a serem alcançadas, povos a serem alcançados. Mas há um grande esforço da igreja, das agências missionárias, a alcançar esses povos não alcançados. Estamos caminhando nesse sentido. Mas tem algo que nos chama a atenção. Duas coisas que o cenário já nos apresenta, este tempo que nós estamos vivendo. Por isso que considero que esta geração, e quando eu falo de geração, falo de século, né? Já é, no meu entender, a última geração para o fim. Mas, pastora, Jesus vai voltar. Meu irmão, minha irmã, aleluia, glória a Deus. Há quanto tempo que não pregamos sobre céu? Há quanto tempo não pregamos sobre a expectativa do retorno do Senhor Jesus? O viver é Cristo, morrer é lucro. E quando Ele vier nos buscar, oh glória, Maranata, vem Jesus. Isso não é para te apavorar, isso é para alegar o teu coração. Assombro e pavor é algo que nós precisamos pensar. E aí isso me fez pensar no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Deixa eu ver aqui, meus irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a vinda de Cristo. E é nesses 2 pontos que eu quero falar com vocês. O apóstolo Paulo falou de 2 coisas. Primeiro, para Cristo voltar, o anticristo se manifestará. Para Cristo voltar, o anticristo antes se manifestará. E antes do anticristo se manifestar, na verdade seria esse o segundo ponto, né, que eu falei, eu inverti, haveria uma grande apostasia. Meus irmãos, o cenário que nós nos encontramos hoje é uma grande apostasia. O que é essa palavra
Apostasia, ela vem do grego apóstosis, que significa estar longe. Então é um distanciamento. É um distanciamento de Deus. E nesse distanciamento, nós temos o distanciamento da sociedade e nós temos o distanciamento da própria igreja. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Da igreja visível, não da igreja gloriosa. Porque a igreja que vai subir, ela jamais se afastará do Senhor Jesus. Os crentes fiéis que vão perseverar até o fim, que a igreja gloriosa que subirá, jamais se afastará do Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem as pestes, nem nada poderá separar a igreja de Cristo, do amor de Deus, a igreja gloriosa, vencedora. Mas a igreja visível, a igreja terrena, muitos que dizem Senhor, Senhor, mas que não realizam a obra do Senhor, mas que não têm intimidade com o Senhor, esses esfriarão. Distanciamento da sociedade, degradação nos seus valores, corrupção, violência, homens, como diz a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, homens amantes de si mesmo. Apostasia, meus irmãos, é o que temos vivido neste tempo. Engano religioso é o que temos vivido nesse tempo. Aqui nesse texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu gostaria que depois você lesse com calma, não vou ler para a gente ganhar tempo. O Senhor fala do anticristo. Ele vai se levantar, mas ele diz que o espírito do anticristo já está entre nós. Amados, já estava naqueles séculos e está hoje aqui agora. Porque o espírito do anticristo, ele traz engano. O espírito do anticristo é um espírito de engano, é um espírito de mentira. Quantos falsos profetas, e isso, percebam, no decorrer da história, e vai cada vez mais se multiplicando e se intensificando. E hoje, quantos falsos profetas se levantam? Meus irmãos, e aqui no texto de 2 Tessalonicenses, quero que você depois leia, o povo estava sendo enganado. Havia um grupo aqui na igreja de Tessalônica que dizia que Jesus Cristo já tinha voltado. E havia um outro grupo dizendo que, olha, Jesus já está chegando. E aí, o apóstolo Paulo fala, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Olha, a mesma coisa que Jesus falou lá em Marcos 13. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Aqui Paulo está falando, não vos perturbeis com essas especulações e com esse espírito de engano. Nem por carta, nem por profecia. Haviam cartas circulando, haviam profecias de um espírito maligno que vinha deturpar a verdade, perverter a verdade. Lembre-se que eu falei já que para conhecer a verdade, para conhecer o que é falso, eu preciso conhecer o que é verdadeiro. Eu preciso conhecer a verdade que liberta. Eu preciso conhecer Jesus para saber identificar. Nesse tempo, pessoas já têm se levantado, muitos falsos cristos. O espírito do anticristo já está entre nós. E cuidado, naquele tempo, as ferramentas de comunicação, profecias, escrituras, hoje nós temos um acréscimo nas ferramentas de comunicação. E que contribui muito para esse cenário global, percebam. Hoje, por exemplo, a palavra de Deus, ela está em já está chegando em todo mundo, através dessa grande ferramenta denominada internet. Mas o espírito do anticristo, enganador, o homem da iniquidade significa sem lei. O anticristo é o sem lei. Aquele que se opõe a Cristo, o espírito dele já está entre nós.
E na internet, meus irmãos amados do Senhor, a quem eu amo e a quem eu tenho pastoreado neste tempo, cuidado com a internet. Você sabia, por exemplo, que existe nesse tempo uma igreja denominada, deixa eu pegar ela aqui, igreja, vamos lá, Igreja de Deus Todo-Poderoso. Igreja de Deus Todo-Poderoso. Também chamada Igreja do Oriente, do Relâmpago. E eles falam, né, que assim como o Oriente, pega esse versículo, sai do Ocidente, ele retornará. Essa igreja diz que Cristo já está entre nós. Só que ela vem com uma roupagem e diz que Cristo, aí vem, né? Completou sua obra, pecado, tudo muito lindo. Sabe o que acontece? Tá na internet vários filmes gospels. E os crentes estão vendo os filmes postados. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp para você ver. Não vejam esses filmes. Eu fui ver, meus irmãos. E aí, olha só. Conhecimento da palavra. Você começa a ver perseguição. Eles são perseguidos. Isso é real. Vou botar os links para vocês. Perseguidos na China. Eles começaram na China e já estão espalhados pelo mundo. E aí, eles colocam um filme. Eu comecei a ver, um filme gospel aqui, cara, quarentena. E você começa a ver mensagem linda, falando de Cristo. Eles se apresentam como uma igreja. E quando você começa a perceber no meio do filme algumas falas do povo que vai subir, do povo que vai ficar, de quem é o verdadeiro Cristo, de que ele já está entre nós. E quando você percebe as falas e vai juntando a luz da palavra, eles dizem que Cristo já se manifestou em carne e está entre nós. E desvalorizam o nosso Cristo verdadeiro, que aquele era o Filho de Deus, mas ele não era Deus. E que ele já está entre nós, através de uma mulher. E isso é uma igreja com toda a roupagem de uma igreja cristã. Eles se autodenominam cristãos. E tem para mais de 20, 30 filmes na internet. E o povo está assistindo porque não conhece as escrituras. E eu fui pelo nome. Olha, eu fui atraída pelo nome do filme. E quando eu comecei a ver, eu fui até o fim. Para conhecimento, comparar com as escrituras. E as escrituras me permitiu identificar o que é falso. Por isso, meus irmãos, vocês precisam conhecer a Deus e a Jesus Cristo e a sua palavra. Não vos engane. Tem uma outra seita chamada Rei de Salém, que apresenta também Cristo entre nós, de uma mulher que mora nos Estados Unidos, e a seita começou com o seu marido, crescendo em graça. Estamos na dispensação da graça. Ele morre em 2013 e ela se considera a esposa do Deus Todo-Poderoso, de Cristo, que já voltou e está entre nós. E já tem mais de 100 mil adeptos no Brasil. E você fala, pastor, mas pastor, eu não vou ser enganada com isso, não. Para eu não ser enganada, eu preciso conhecer. Essa da colombiana, facilmente dá para perceber. Mas muitos vão por ela. Mas a da China, todo um contexto de perseguição, de amor a Deus. E quando você vê, não é nada disso. Eu quero concluir essas mensagens de quarta-feira, meus irmãos. Foi algo que eu percebi que é necessário. Porque, meus irmãos, como eu me preocupo com vocês. Como a gente tem gasto tempo com a internet. Ah, pastora, mas são lives. Glória a Deus por isso. Continue. Assistam lives das igrejas sérias. Das igrejas que estudam a palavra de Deus. Lives, cultos,
Façam isso. Não te desencoraja a isso. Mas seleciona à luz das Escrituras. Qual é o teu respaldo? Qual é o teu parâmetro? A palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo que, encerrando com o versículo 5 de Marcos, capítulo 13. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. E ele ainda nesse capítulo 13 fala, orai, vigiai, para que não sejais pegos de surpresa. Não se apavorem, não se perturbem. Jesus está voltando. Glória a Deus! Ainda vai demorar um pouco mais. Estou na expectativa do seu retorno. Meus irmãos, o céu é o nosso lugar. Os nossos pés estão na terra, mas o céu é o nosso lugar. Não se prenda a mensagens que te querem fazer você amar mais este mundo. Ame a Deus, ame o céu, olhe para o alto, para as coisas que estão de cima. Nesse tempo, é tempo de sonhar com o céu. Pastora, tanta morte, tanto sofrimento. A irmã não podia falar de algo que nos desse esperança. Mas, irmãos, a esperança que temos é a vida eterna. Me diz se tem outra. É a vida eterna. Que Deus te abençoe, rique e abundantemente. E que aquilo que ficou faltando nessa série de mensagens, o Senhor, o Espírito Santo de Deus complete em teu coração. Amém? Oh
chegamos ao final do nosso encontro com Deus, mas permanecemos em sua presença nos dias de nossa vida. Eu quero trazer uma palavra rápida aqui, para que você possa, nesses dias, estar pensando no final de semana que temos pela frente. Um final de semana muito abençoado, que promete. Nós vamos estar encerrando o mês da família e o desejo do meu coração é que esse mês tenha abençoado a sua vida, a sua casa, a sua família, a vida dos seus amigos, as mensagens que foram trazidas pelos nossos preletores convidados, assim como a participação de cada um de vocês em nossos cultos, também na direção, na liturgia realizada, programada pelo nosso ministro de música, e a campanha dos 31 dias que foi lançada. Nós vamos estar encerrando tudo isso. E eu quero muito que você possa estar empolgada, assim como eu estou, para participar. Sim, na sexta-feira nós vamos ter a revelação da família amiga secreta e faremos isso através do Zoom. Todas as famílias que se inscreveram, que tiraram o nome, né? Quem se inscreveu depois não teve como entrar, infelizmente. Eu avisei por muitas vezes. E isso foi através de um aplicativo, não tem como retornar. Então, no Zoom, nós estaremos revelando. E vamos fazer um vídeo dessa revelação. Vamos gravar essa reunião no Zoom e depois jogarmos para que os irmãos possam assistir. Mas, durante o dia, se você quiser não revelar você vai revelar lá na reunião do Zoom. Mas surpreender essa família com um presente, mandando alguma coisa para essa família na casa dela, uma guloseima. Eu gosto de bolo de fubá, eu gosto de sorvete. Eu nem posso, né? Mas eu gosto. Eu gosto de livro. Mas presente não é para mim, presente é para a família. Olha só, gente. Mas enfim, brincadeiras à parte. Você pode ter 1001 formas aí de alguma coisa confeccionada por suas próprias mãos e mandar entregar, algo singelo, fazer um vídeo, né, para depois jogar na internet depois da revelação, tá bom? Durante o dia, se essa pessoa ao ser surpreendida com o seu presente, ela também não revela, olha, já ganhei tudo. A revelação vai ser às 18h30, tá bom? Se tiver dúvida, me pergunta que eu esclareço. Tá bom? No sábado, nós vamos ter um culto chamado, uma celebração. Vão ser 2 celebrações no sábado e no domingo, né? Do sábado, encontro Vida Transformada. Nós vamos ter alguns testemunhos de vida para abençoar você. Nós vamos cultuar no sábado também. E no domingo, nós vamos estar encerrando com a participação novamente do pastor Gilson Bifano. Uma grande celebração da família, envolvendo alguns irmãos também na nossa igreja no culto. E quero te convidar a assistir à conferência de encerramento, que será transmitida em todas as igrejas que participaram desta campanha, Jesus Transforma a Minha Família. Essa conferência estará com um link na nossa página, será transmitida na nossa página do Face. E também estará com um link no YouTube. Então, você está convidado a participar, sexta, sábado, domingo. Te incentivo a fazer isso. Eu e minha família estaremos assistindo a conferência às 20 horas. Por isso que eu coloquei as programações às 18h30, de sexta, sábado e domingo, para que às 20 horas você possa assistir a conferência Jesus Transforma a Minha Família. Para tudo isso, convide seus amigos. Para tudo isso, convide sua família. Para tudo isso, ore ao Senhor, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas colaboradores, estamos colaborando para que Jesus realize uma grande obra de transformação na vida daqueles que amamos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Um beijo e um abraço.